É a 6ª semana que a gente está aqui juntos nesse podcast. Talvez só daqui a alguns anos eu entenda plenamente o significado dele. O que me fez gravar todos esses episódios. Porque eu acho que as coisas levam um tempo para a gente entender o significado completo. Mas, de qualquer forma, contar a minha história, recontar tantos anos depois, é uma forma de reviver, de entender, de enxergar por outra perspectiva e também um jeito de guardar as minhas memórias e de compartilhar experiências. Ela escrevia, assim, pedaços aleatórios e daí depois que ela começou a juntar e fez esse trabalho, pelo que eu me lembro foi isso. Quando eu comecei a contar a nossa história, primeiro no livro e agora nesse podcast, eu não imaginava até onde isso poderia nos levar, nem a quem. Que eu sou uma pessoa mais tímida, assim, e era uma coisa diferente, né? Que eu não imaginava que teria, não imaginava que isso seria uma coisa que aconteceria na minha vida, né? E aí, ao longo dos episódios, eu recebi muitas mensagens parecidas. Quando eu falo dos sentimentos, muitas mulheres, mães de pessoas com deficiência, entram em contato comigo e falam: nossa, parece que você está falando sobre a minha história, sobre a minha vida. Então, quando eu conto a minha história pessoal, familiar, eu percebo que, na verdade, eu também conto a história de muitas outras pessoas. Porque mesmo eu conhecendo a história, né, cada um vive a mesma coisa, objetivamente a mesma coisa, mas cada um vive de um jeito, né, e cada um marca, certas coisas marcam as pessoas diferentes, né. Meu nome é Adriana Araújo, eu sou jornalista e sou a mãe dela, da Giovana, essa que você acabou de ouvir. Se você chegou até aqui, já sabe que esse podcast é uma espécie de continuação do livro que eu lancei em 2020. Já foram 5 episódios. E agora a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai ouvir a Giovana e o Chico. Eles são a minha história. Mas também vamos ouvir outras mães que compartilham comigo sentimentos muito semelhantes, profundos, em outras histórias. Este é o podcast Sou a Mãe Dela, episódio 6, O que te trouxe até aqui. Não, mas vamos contar a história do podcast que a gente está aqui, né? Acho que tem que... Qual é a história? Desde lá do início, né? A razão de ser, né, do podcast, na verdade, nasce com um livro, mas nasce do encontro da sua mãe e você também com os personagens do livro, certo? Uhum. E a ideia que a gente teve inicialmente é não deixar uma história bacana ficar só nos livros. E levou tempo, né? Porque a gente acabou também... Que a vida é corrida. Corrida, vai... E eu esperei só o grande finale para aparecer. Esperta ela. Chegou pro grande finale porque, na verdade, falar não é exatamente a praia dela. Só para explicar para vocês, depois de meses fazendo esse podcast, essa foi a primeira vez que a Giovana falou assim para os microfones. Eu sei que é um desafio para ela e agradeço por me permitir, mais uma vez, contar a nossa história e se abrir ao público. Acho que no começo, assim, quando eu era mais nova, eu não gostava de falar sobre. Acho que também é característico, assim, de adolescente, que tem mais receio. Mas aí, ao longo do tempo, foi, acho que normalizando pra mim toda essa questão do livro também, das luvas, foi abrindo mais, né, essa possibilidade de eu falar sobre. Também fui conhecendo outras pessoas, né, que nem a Sara, filha da Kátia, uma minha amiga que também tem uma situação muito parecida, daí conhecer pessoas que, né, passam pela mesma situação e tiveram os mesmos desafios facilita muito, né, de ser mais aberto sobre. Bom, assim como a Kátima e a Sara, eu e a Giovana, são muitas as parcerias entre mães e filhos e filhas Brasil afora. Nós somos milhões nessa jornada pela inclusão. Eu sou a Ana, eu sou mãe da Juliana. Como muitas outras mulheres, a Ana entrou em contato comigo depois de ouvir o podcast.
A Juliana, a filha dela, acabou de completar 20 anos de idade. E ela nasceu com uma formação congênita. Ela é deficiente visual, é a agenesia do globo ocular, então ela não tem o globo ocular. E também tem artrogripose, que é rigidez nas articulações dos joelhos e cotovelos. A Ju, que a gente chama ela de Juju, ela sempre foi um motivo de muita alegria pra gente. Eu não vou dizer pra vocês que no início não foi fácil, assim, é tipo um baque que você leva, né, um susto. Mas depois de uns dias eu, né, no meu caso, eu pensava assim, não posso ficar esperando nada acontecer, eu tenho que agir. Então, eu comecei a ir atrás das terapias, né? Eu tenho muito, muito orgulho de tudo que eu consegui fazer, né? De tudo que a Ju aprendeu. Para você ter ideia, eu vou falar rapidinho. Ela é cega, né? Então, ela tinha aulas de braille em uma escola municipal aqui de São Bernardo do Campo, onde a gente mora, por enquanto. E lá, nossa, eu assisti as aulas com ela e eu aprendi o braille junto com ela. Eu sei ler o braille, né? Porque eu tinha que ajudá-la nas tarefas. Porque nas escolas que ela frequentou, ninguém sabia. Nenhum professor estava preparado. É compreensível, mas, né, já teria que ter mudado um pouco, né, essa ideia, né? Os professores poderiam ter mais preparo. E assim, eu não desisto. E até agora a gente não está desistindo, porque ela é uma pianista maravilhosa. Toca acordeon, tá aprendendo, mas toca que é uma belezura, e flauta doce também. E eu faço propaganda, porque ela tá tocando muito bem, é muito linda. Então é isso, acho que a gente tem, e é uma oportunidade, não deixar nunca a história morrer, né? Não morrer, ela nunca vai morrer, mas ela ser sempre revisitada, sempre recontada, reeditada. Eu estava dirigindo para cá e achando que estava atrasada já, porque trânsito difícil. E aí fiquei pensando o que eu gostaria de falar, né? Agora que a gente está chegando na reta final desse podcast. E aí eu pensei em duas coisas que eu queria dizer. Uma coisa é assim, e eu já falo sobre isso no livro, que quando você vive uma história muito intensa, e a história do tratamento médico da Giovana foi uma história muito intensa, e vocês viram ao longo dos episódios quantas vezes falar dessa história me emociona, porque me leva a revisitar situações que foram difíceis ou que foram muito marcantes. Então, um dos momentos que está escrito no livro, e que eu acho que é importante dizer na frente dela, e o Chico também, é que ao longo de uma jornada muito intensa e muito difícil, você erra muitas vezes. Todas as mães erram. E por diversas razões. Porque às vezes você não sabe fazer de outro jeito, porque para você o desafio é novo, porque você, na verdade, está criando o seu jeito de ser mãe. Oi, eu sou Cassi, sou mãe atípica do Murilo, que é diagnosticado com autismo, né? O Murilo, o filho da Cassi, está para completar 4 anos de idade. Olha, no início, quando eu recebi o diagnóstico, assim, tudo muito novo, né? Não tive um acompanhamento, né? Nem assim dos médicos, né? Com acompanhamento psicológico que eu falo. E nem tinha no meu convívio social outras mães atípicas. Eu não tinha amigas que tivessem filhos no espectro, então eu me vi realmente muito sozinha e, assim, de uma certa forma, perdida, né? Perdida nesse novo mundo, onde a gente tem que aprender de tudo, tem que reaprender a ser mãe, porque não vem com o manual, né? Não vem, a gente vai ter que aprender no dia a dia. Através de muito estudo e na prática, porque uma coisa é você ouvir falar do autismo, ouvir falar do espectro, outra coisa muito diferente é você conviver na realidade, no dia a dia, né? Então, assim, hoje em dia a gente vê que existe uma estimativa, né, de, assim, onde mais de 70% dos lares onde tem uma criança atípica, os homens, a figura paterna, ela abandona,
né? Abandona e ali a mãe vive aquele estado de acaba entrando numa crise de depressão, ansiedade, vive uma rotina de sobrecarga enorme, gigante, né? Diante de todas as situações. Então, assim, tudo que eu posso fazer, eu faço para ser voz, dar voz para essas mães, acolher o que eu não tive, né? No início da minha jornada, que foram outras vivências de alguém que possa dizer, estou aqui com você, já passei por isso, essa fase aqui você vai passar. E eu falo no livro que a coisa que eu percebo como um erro é não ter feito tempo para chorar. É ao longo da jornada ter que acelerar tanto, pensando em tantas coisas. Então era tanta coisa que eu achava que se eu parasse para chorar, eu fraquejaria. Eu não daria conta de seguir em frente. Mas hoje, quando escrevi o livro, e agora também gravando esse podcast, isso de novo me vem à mente. Que não ter feito tempo para chorar, para desabafar, e para permitir que ela pudesse fazer isso, foi duro. Foi duro comigo e foi duro com ela. Então, assim, hoje, para quem escuta a história e está escutando esse podcast até aqui e me ouviu chorando muitas e muitas vezes nesses episódios do podcast... Eu falei para você se controlar. Ela fala para me controlar. Não, agora eu cheguei na idade de chorar. Assim, é difícil falar da gente não chorar, mas enfim. Essa que você ouve agora é a Sandra, a mãe do Paulo Vitor, que tem 7 anos e nasceu com a mesma síndrome ortopédica que a Giovana. E quando eu estava grávida, na 24ª semana, ele foi diagnosticado com hemimelia fibular bilateral, que é a ausência das fíbulas nas 2 pernas. Todas as vezes que eu ouvi o podcast da Adriana, parece que era a minha história. E aí, quando o nosso filho nasceu, a gente soube que ele tinha os pés, porque até então a gente não sabia se ele tinha pé ou não. E aí, quando ele nasce, assim, a gente vê que ele tem o pezinho, por mais que tenha só 3 dedinhos, mas era um pezinho funcional, né? E aí, eu também tive a oportunidade de conhecer um ortopedista, que quando eu levei a ultrassom, ele falou que não, aquele não era meu filho, era só uma imagem dele. Então, também foi uma outra pessoa que eu falo que foi um anjo para mim, porque ele me deu muito, muito apoio, e até hoje ele me apoia muito, porque a gente tem, né, assim, é uma coisa que eu não consigo explicar, o quanto que essas crianças parecem ser iluminadas e o quanto que elas nos dão força para a gente ter um olhar diferente do mundo, sabe? Ele nasceu rindo, assim, ele sempre foi muito feliz, né, a gente sempre brinca, assim, que ele era uma criança muito feliz, e quando ele estava com 4 meses, nós fomos nos Estados Unidos, em função, né, dessa indicação do ortopedista que acompanha ele, de que ele teria um tratamento de cerca de 3 anos e meio, que ele passaria por menos cirurgias, que seria menos invasivo, até porque os outros médicos que a gente tinha ido tinham indicado a amputação das 2 pernas. E aí a gente começou uma campanha na internet para arrecadar o dinheiro e a gente teve sucesso no tratamento dele, né? A gente faz esse tratamento fora do Brasil, mas veio também os julgamentos, assim, mas por que vocês vão para lá? Por que vocês precisam ir? Então, eu olhei muito para ele, assim, a força que ele tinha no olhar dele me fez acreditar que eu ia conseguir esse tratamento. Às vezes, alguém da família falava assim, e se você não conseguir? E eu falava assim, não existe essa alternativa. A gente vai conseguir. A cirurgia dele foi em setembro de 2019, e aí a gente fez mais algumas ações, porque a gente teria que passar 80 dias fora do Brasil. Aí veio o segundo momento, que eu acho que é uma coisa assim, muito importante, que eu queria colocar, que foi a luta que eu tive no meu trabalho. E aí eu tive, pela junta médica, autorização para eu diminuir minha carga horária, só que quando eu fui levar a documentação para as pessoas que eram responsáveis, né, pela regulamentação e para legitimar o meu direito, elas não aceitaram. E só depois que houve a mudança da coordenação do curso
é que eu fui ouvida. Porque eu acho que a gente tem que lutar, a gente tem que contar a nossa história para as pessoas saberem que é possível. Porque eu me preocupo muito assim, quando ele for maior, ele já tiver autonomia própria, né, a vida dele, que ele também saiba se posicionar, que ele saiba que ele tem direitos e que a sociedade tem que, de fato, né, incluir essas pessoas, não só no discurso, mas nas ações práticas. Na minha faculdade tem uma cota para pessoas com deficiência, então tem várias pessoas lá na faculdade que também são, mas gente assim mais velha para ser um mentor, não especificamente, mas tem pessoas que foram mentores para mim que não tinham nenhuma questão eles próprios, mas eles eram preocupados com incluir os outros, mesmo eles não sendo parte, eles próprios, desse grupo. Sabemos que as pessoas com deficiência são, em sua maioria, pessoas de baixa renda, pessoas que têm maiores dificuldades em acessar, por exemplo, o mercado de trabalho, de conseguir empregos, de estarem nas escolas, de conviver em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa que fala com a gente agora é a Ana Cláudia, a mãe da Jéssica. É uma jovem com a trissomia do cromossomo 21, que é popularmente conhecida como síndrome de Down. A Jéssica já está com 33 anos e eu a conheci criança. Eu era repórter em Brasília e um dia entrei numa escola para fazer uma reportagem sobre inclusão. E daí conheci a Jéssica e a família dela, naquele tempo, já há mais de 20 anos, lutando para que a filha fosse aceita, respeitada e tivesse um ambiente escolar saudável. Quando me refiro às maiores dificuldades em relação a essa situação de desigualdade econômica, por exemplo, em que vivem mães de pessoas com deficiência, isso é importante levarmos em consideração, porque isso torna mais difícil o papel de ser mãe, porque essas mulheres, muitas vezes, precisam se desdobrar em dar conta dos seus afazeres domésticos, às vezes do cuidado que precisam ter com relação aos seus filhos e filhas, às vezes com a necessidade que tem de trazer o sustento para o lar, porque muito frequentemente os pais não ficam. As mães é que decidem ficar. As mães é que fazem essa escolha de coração aberto e com toda a convicção do mundo de não partir. Até porque internamente elas percebem a alegria que essa escolha vai trazer um dia. Porque é preciso dizer isso, não é um peso, não é um fardo ter um filho com deficiência. Ter um filho com deficiência é viver uma experiência diferente. Muitas mulheres, às vezes, olham para mães de pessoas com deficiência com um certo olhar de piedade. E isso é totalmente inútil, isso é totalmente descabido, porque nós, mães de pessoas com deficiência, vivemos alegrias, experimentamos experiências que outras mães não experimentam. Isso que a Ana Cláudia fala é muito verdadeiro. Nesses episódios aqui do podcast, vocês me escutaram muitas vezes derreter o coração, né? Chorar muitas vezes. Eu acho que todas nós, mães de filhos com deficiência, temos o direito de falar das nossas dores, angústias, aflições. Precisamos ser ouvidas, mas é também um preconceito quando você acha que mães de pessoas com deficiência são apenas mulheres infelizes. O nosso riso também é julgado. Nossa, essa mãe tá rindo, mas com a criança desse jeito, por que essa mãe tá feliz? E, na verdade, nós somos mães felizes, com desafios grandes, mas somos mães felizes. Tem uma frase no livro que eu sempre gosto de repetir, que é: a alegria sempre foi e será maior que tudo, porque eu vivo uma alegria profunda da conexão com a minha filha. E as mães de pessoas com deficiência
vivem essa conexão e vivem essa alegria. Acho que é mais uma atitude de estar aberto, assim, a pensar, né, fora da caixinha, que nem a questão das luvas, né? Acho que o pessoal que ajudou a gente, né, da fábrica, eles acho que tiveram que pensar em uma coisa que eles não tinham pensado antes. Então, acho que a primeira coisa da inclusão é só estar aberto para ver outros caminhos que não o padronizado, né? Quando a Giovana fez essa gravação, a gente ainda não sabia que teria que recomeçar a busca pelas luvas, como eu contei no último episódio. Mas ela recebeu a notícia com tranquilidade e com esperança de que vai ser possível encontrar uma outra saída, um outro fabricante que assuma esse compromisso da inclusão. Inclusão, quando a gente fala, parece um desafio gigantesco, algo pesado, mas na verdade a Giovana resume com a serenidade que é a marca dela, como realmente é. É sobre estar aberto para ver outros caminhos. É sobre enxergar a possibilidade do sim antes do não. Se eu fosse dizer para mim mesma, 20 anos atrás, eu ia dizer, você conseguiu, parabéns. E eu digo para as outras mães também, não desistam. E se precisarem de ajuda, né, procurem. Eu acho que as pessoas falando mais sobre, né, acho que isso fica um pouco menos... Fica um assunto mais fácil de abordar. Acho que também tem muitas pessoas que ficam com receio nessa questão do politicamente correto, né, do que falar, do que não falar. Mas eu nunca fui muito... Não tenho muito preciosismo com essas coisas, sabe? Porque às vezes as pessoas falam e elas usam palavras que não são politicamente corretas, mas você vê que elas estão sendo sinceras e não estão julgando. Acho que às vezes pode ser até cruel assim a gente esperar que todo mundo num país que tem tantas outras dificuldades, a gente não pode esperar que todo mundo use a terminologia mais correta, né? Algo que eu aprendi muito com o autismo e com o meu filho foi que eu não tenho o controle de tudo nas minhas mãos, né? Tem coisas que fogem do esperado, do nosso controle, e que a gente vai aprender a ressignificar. Mas eu acho que as pessoas em geral são abertas para conversar sobre, e foi muito engraçado de ver essa questão, né, disso ser uma coisa que as pessoas falam muito agora. Eu acho que, tipo, as crianças ou jovens que têm alguma diferença são crianças como qualquer outras, né? Elas vão ter que lidar com coisas que outras pessoas não vão ter que pensar sobre. Mas eu acho que o resto da vida, todo mundo é igual, né? A gente lida com as inseguranças, mas também lida com conexões por causa dessa diferença que a gente tem. E o dia que ele pôde pisar na areia com os próprios pés, porque ele ficou quase 2 anos, né, usando aparelho, depois ele usou gesso e tal, e aí ele tinha mais ou menos 2 anos e pouco, foi que ele andou pela primeira vez, o dia que a gente conseguiu comprar o primeiro sapato, que ele realmente usou um sapato e andou. Então, são marcos, assim, que não tem preço, sabe? E se você me perguntar assim, você faria tudo de novo? Eu faria. Talvez um pouco mais lúcida, com menos sofrimento, mas eu não desistiria do meu filho jamais, sabe? Eu acho até legal de contar para as pessoas. É uma história de vida diferente, né? Mas que traz muito... Deixa a vida mais interessante em alguns aspectos, né? Você tem uma perspectiva única. Muitas pessoas, por exemplo, entendem que não, as experiências das mães com deficiências são como as experiências de todo mundo, haja vista que a deficiência faz parte da humanidade, faz parte da diversidade humana. E isso é certo, isso é certo. Nós estamos falando de pessoas que têm alguma diferença em relação às demais. Mas nós não podemos romantizar essa condição, essa situação, porque é uma situação que demanda uma atenção muito grande, que demanda ali preocupações que não são vivenciadas por mães de pessoas que não têm deficiência. Então, quando temos a oportunidade de ouvir outras mães, ler
as histórias de outras mães que têm situações semelhantes, realmente isso nos conforta. Acredito que a palavra é essa, isso nos conforta. São muitas histórias, diferentes, mas também parecidas. Eu poderia compartilhar aqui as histórias de várias outras mulheres. Eu recebi centenas de mensagens de mulheres que estão comigo nessa jornada, ouvindo esse podcast. Agradeço a todas elas, mas quero agradecer especialmente a Ana, a Sandra, a Ana Cláudia e a Cássia, por abrirem o coração um pouquinho aqui comigo. E agora a bola está com as nossas filhas, nossos filhos, a bola está com a doutora Giovana, e eu vou seguir pela vida feliz, sem medo e com muito orgulho de repetir, eu sou a mãe dela. Eu acho que eu sempre quis muito isso, né, de ajudar as pessoas e às vezes ser para os pacientes o que os meus médicos representaram para mim, né, não na mesma área, mas falando numa representação de um médico que realmente abraça a pessoa e caminha junto com ela e acolhe a família, assim. Acho que seria um grande feito se eu conseguir, né, fazer isso com os meus pacientes algum dia. Por enquanto, eu queria terminar a residência viva. Acho que tá ainda tudo meio em aberto, né? Eu me formei faz 1 ano e pouquinho, e eu não tenho certeza exatamente para onde eu vou, mas também é uma coisa boa, né? Que tudo pode acontecer. Esse foi o último episódio, o que te trouxe até aqui. Eu te agradeço por me ouvir, por me acompanhar nessa jornada, por muitas vezes se emocionar comigo. Muita gente falou que teve que gastar lencinhos para acompanhar esse podcast. Eu sou Adriana Araújo e sou a mãe dela, da Giovana. A nossa conversa continua nas redes, quem sabe, nas ruas. Eu estarei sempre aqui, pronta para falar sobre inclusão. Obrigada demais. Não, então, eu falei o que eu queria dizer na frente de vocês. Tipo... Não, eu já falo tudo no dia a dia mesmo. Fala aqui na minha frente, ó. Oh, meu Deus. Quem tá falando? Vai, fala. Ele tá querendo eu te amo. Te amo. Mas você já sabe, não preciso falar agora pra você saber. É verdade. Não, eu já falei, já dei todas as minhas melhores Foi frases boa a pra eles. entrevista dela? Eles falaram que foi bom. Foi ótimo. Eu não gosto de discursar, não. Você Eu que, sei. Você eu que sei. gosta de discursar. Eu sei. Acho que foi bom, então, né? Chegamos ao final.